Esse é o mapa do atual Conselho Deliberativo do Grêmio. Mais de 350 cadeiras distribuídas em 30 movimentos políticos. Nesse vídeo eu vou te explicar quem são os caras à frente desses movimentos políticos, por que eles são importantes, por que o Conselho Deliberativo volta a ser assunto em 2025 e mais. Vou te levar até o ano de 2019 para entender o cenário que vem pela frente e que vai impor um desafio para o Marcelo Marques. Seja muito bem-vindo ao canal, nesse manual da política do Grêmio. Bom, para a gente começar a nossa conversa, a gente tem que entender o que é um conselheiro. Conselheiro é um torcedor que vira sócio e que depois é eleito para representar outros torcedores e outros sócios. A lógica aqui é mais ou menos como uma Câmara de Vereadores no município, ou então a Câmara dos Deputados no Estado, ou então em Brasília. Um conselheiro é eleito por um mandato de 6 anos. Vou dar 2 exemplos. Eleição de 2022, elegeu 150 conselheiros que vão ficar no Conselho Deliberativo até 2028. E agora em 25 vão ser eleitos outros 150 para um mandato que vai até 2031. E o que faz um conselheiro no futebol hoje? Um conselheiro dentro do Grêmio tem o poder de fiscalizar a atual gestão, ou seja, o presidente, o vice-presidente e inclusive quem está no futebol, contratando jogadores, vendendo jogadores, contratando o treinador. Um conselheiro também tem a missão de aprovar ou reprovar as contas, que por lei precisam ser apresentadas a cada 3 meses e depois no final da temporada num consolidado. E também o conselheiro tem o papel de aprovar o orçamento para a temporada. O orçamento diz quanto o clube vai receber, quanto o clube vai gastar, então é uma figura importante dentro do clube. Ele não é uma figura qualquer, tá? O levantamento recente, que é do ge.globo/rs, aponta que o Grêmio hoje tem 33 movimentos políticos. Só 3 deles não fazem parte do Conselho Deliberativo atualmente. São eles o Democracia Gremista, o Grêmio de Todos e o Mulheres do Grêmio. Peço a atenção de vocês aqui para um outro número. Dos 33 movimentos políticos, 9 surgiram de 2020 para cá. E eu vou te explicar mais para frente por que isso aconteceu. Agora no vídeo eu quero te mostrar quais são os movimentos políticos mais fortes dentro do Conselho Deliberativo do Grêmio em 2025. E quem são essas lideranças? Eu vou começar em ordem crescente pelo número de conselheiros, tá? Começo pelo Grêmio Mais Democrático, que é um movimento político criado em 2009 e que nesse momento tem 20 conselheiros. Uma das lideranças desse movimento é o Antônio Dutra Júnior. Depois aparece o movimento Vem Pro Grêmio, criado em 2015 e que tem 22 conselheiros eleitos. E um dos líderes desse movimento é o Leonardo Lamacchia, que é presidente da OAB. Depois aparece o MGI, Movimento Grêmio Independente, que foi criado em 2004 e tem 44 conselheiros. Algumas das lideranças são, por exemplo, o Alexandre Bugin, que é presidente do Conselho Deliberativo nesse momento, Eduardo Magriço, que inclusive saiu do MGI porque o MGI desembarcou da atual gestão, e o Edson Berwanger, que há pouco tempo também era dirigente da base. E o movimento político que tem mais conselheiros dentro do Conselho do Grêmio nesse momento é o Forte Tricolor, criado em 2023 e que elegeu em 2022 55 conselheiros. E tem como uma das referências o ex-goleiro Berlei. O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, nesse momento, ele faz parte do movimento Grêmio Primeiro, que foi criado em 2018 e que nesse momento tem 10 conselheiros. Fazem parte do movimento Grêmio Primeiro outros nomes bem recentes da atual gestão que o torcedor conhece mais. Alexandre Rossato, vice de futebol, e o Antônio Brum, que foi diretor de futebol e depois virou vice de futebol. Todos eles pertencem ao movimento Grêmio Primeiro. O Alberto Guerra, por exemplo, assim como outros nomes que eu vou citar aqui, que são mais conhecidos do torcedor, eles têm uma vida política maior, extensa dentro do Grêmio. Então eles já passaram, eventualmente, por outros movimentos. Mas nesse momento, o Alberto Guerra, por exemplo, ele faz parte do movimento Grêmio Primeiro. Outros movimentos que eu quero citar aqui que são relevantes nesse contexto atualmente. E eu vou citar alguns nomes como líderes porque eles são mais conhecidos do torcedor, tá? O Grêmio Unido, por exemplo, é um movimento criado em 2006, que nesse momento tem 18 conselheiros e um dos líderes é Romildo Bolza Júnior, que foi presidente do Grêmio por 3 mandatos. O grupo Conselheiros Independentes, que é o CIA, ele se organizou em 2025, mas ele vem há bastante tempo trabalhando. E um dos líderes é o Denis Abraão.
ele conta com 36 conselheiros, mas tem um asterisco aí porque tem conselheiros que são membros natos, jubilados, então não necessariamente esses 36 foram eleitos. O movimento Grêmio Sempre é um dos mais antigos dentro do Conselho Deliberativo. Ele é de 1982 e ele tem 18 conselheiros. Uma das lideranças ativas hoje é o Paulo Luz, que já foi vice de futebol do Grêmio. O movimento Grêmio Sem Fronteiras foi criado em 2006. Tem 14 conselheiros e uma das lideranças é o Cláudio Oderich, que foi vice do Grêmio, participou do Conselho de Administração e uma gestão recente com Romildo Bolzan Júnior. Eu vou trazer de novo o mapa do Conselho Deliberativo para vocês repararem. No canto da tela vocês vão ver a lista com o nome de cada movimento e o número de cadeiras que esses movimentos possuem hoje no Conselho Deliberativo do Grêmio. Eu repito, são 33 movimentos políticos e só 3 não estão dentro do Conselho Deliberativo. A gente já entendeu o que faz um conselheiro, quem é o conselheiro, o que ele faz, já entendeu o mapa e os principais movimentos políticos do Grêmio nesse momento. A gente está passando por um processo eleitoral que renova metade do Conselho Deliberativo, 150 cadeiras. E foram inscritas 6 chapas. Essas chapas, elas juntam movimentos políticos. Elas unem movimentos políticos. São as chamadas alianças, que existem também nas eleições para prefeito e vereador, para governador e deputado estadual, para deputado federal, senador e presidente. Essas alianças, esses movimentos, são muito comuns. E, na verdade, o que a gente tem hoje dentro dos clubes de futebol no Brasil, uma repetição do processo democrático que existe no município, no estado e no governo federal, tá? Então a gente tem aí sim uma representação democrática. O fato de existirem 30 movimentos dentro do Conselho Deliberativo mostra o quão democrático é o processo, o quanto a gente tem um pluripartidarismo. Aliás, guarda esse termo, pluripartidarismo, tá? Só vou dar um exemplo aqui de uma aliança, tá? Nas eleições de 2025 do Grêmio. A chapa Celso Rigo e Marcelo Marques, ela une alguns movimentos políticos para buscar votos do torcedor e renovar cadeiras ou eleger conselheiros. Então ali, o Grêmio da Torcida, que é um movimento político que tem 9 conselheiros, Grêmio Sem Fronteiras, Grêmio em Movimento e também o movimento Avalanche. Então vocês olhem aí que tem vários movimentos dentro de uma chapa, que é o exemplo das alianças, né? É óbvio, gente, que a gente está falando aqui de um envolvimento político que muita gente vai dizer, é por vaidade. Claro que tem vaidade, é claro que tem ego, mas também tem gente que quer ajudar o Grêmio. Tem muita gente que ajuda o Grêmio que está ali há décadas e tem gente que entrou há pouco tempo. Tem gente que entrou e que não tinha nenhum parente dentro da política do Grêmio e tem gente que tem parente na política do Grêmio. Então, o fato de ter 30 movimentos políticos dentro do clube traz gente de várias áreas. Ainda faltam mais mulheres, por exemplo, dentro do Conselho Deliberativo do Grêmio, com certeza, e existem movimentos políticos que eles têm muitos conselheiros e muita gente que vai trocando de movimento político por afinidade e por posicionamento. Bom, eu quero voltar ao fato de existirem 33 movimentos políticos e 9 deles terem sido criados de 2020 para cá. 9 deles foram criados nos últimos 5 anos, quase 6. Por que isso aconteceu, gente? Porque a gente precisa voltar, então, até 2019, quando houve um movimento chamado de pacificação política. O movimento de pacificação política aconteceu para aclamar Romildo Bolzan Júnior presidente por mais 3 anos. O Grêmio chegou, inclusive, a consultar um órgão, a APAFUT, para saber se isso era legal. E o Grêmio argumentou que era legal, que o Romildo poderia se reeleger e tal, e conseguiu a aprovação. E aí, com essa aprovação, o Romildo foi reeleito e ele articulou uma única chapa com 16 movimentos políticos. Olhem isso. 16 movimentos políticos dentro de uma única chapa. O presidente Romildo Bolzan Júnior, à época, delegou para o Marco Bobsin essa costura política, que foi considerada histórica nos bastidores do Grêmio naquela época. Mas que hoje a gente vê um reflexo, um movimento contrário. Várias pessoas, vários movimentos que estavam naquela chapa saíram e criaram outros movimentos. Então, aquela coalizão, a pacificação em 2019, também tem a ver com essa esses vários movimentos, esse pluripartidarismo que existe agora, tá?
Só quero fazer um registro aqui, em 2019, o Grêmio do Prata não quis fazer parte dessa chapa com 16 movimentos e que ainda teve um grupo independente de conselheiros. Então vejam como a pacificação de 2019 colocou 16 movimentos em uma única chapa e tem repercussão em 22, na eleição de 22, e agora na eleição de 25. E por que eu falei no início do vídeo que a política segue sendo importante e ela cria um desafio para o Marcelo Marques? O Marcelo Marques, ele nesse momento tem um cenário que deve ser aclamado como presidente do Grêmio, tá? Ele tem muita força, muito apelo, e nesse momento várias candidaturas estão saindo, né? Vários candidatos estão desistindo e existe o cenário sim dele ser aclamado presidente do Grêmio por 3 temporadas. O Marcelo Marques é sócio do clube há mais de 10 anos, então ele tá apto a ser candidato ao conselho e depois candidato à presidência. Para ser candidato à presidência não precisa ser conselheiro, mas ele vai ter um grande desafio, que é justamente o pluripartidarismo. Na política, assim como na política de clube, é preciso ter apoio dentro do conselho para conseguir chegar à votação do sócio. E para conseguir chegar à votação do sócio tem que ter votos dos conselheiros. O pluripartidarismo exige alianças. E aí que está o grande desafio do Marcelo, que foi o grande desafio do Alberto Guerra, que foi o grande desafio do Romildo Bolza Júnior, que foi o grande desafio do Fábio Koff, que foi o grande desafio do Paulo Odoni, que foi o grande desafio de Duda Kreff, que foi o desafio de todos esses caras que passaram pelo Grêmio de 2002, 3, 4 para cá. Os vários movimentos políticos que têm representatividade e que representam sim uma democracia, mas ao mesmo tempo esses caras precisam votar na chapa para que ela chegue na votação do sócio. O grande desafio do Marcelo Marques é fazer essas alianças, mas ao mesmo tempo não fazer com que todas essas alianças tenham representatividade dentro da diretoria. Por quê? Porque o pluripartidarismo, a gente já viu em Brasília, a gente já viu em outros clubes de futebol, ele representa uma fragmentação muito grande. Então o desafio é criar uma aliança que não seja pesada demais para que a gestão não esteja cheia de vários movimentos que estão ali se representando, mas ao mesmo tempo dividindo essa força. O Marcelo Marques tem a favor dele justamente a imagem de ser uma figura de fora da vida política do Grêmio. Ele nunca foi conselheiro do clube. E é uma aposta justamente um nome diferente. Paulo Calef, Denis Abraão, Gattiboni e os outros candidatos que apareceram antes da corrida presidencial, esses caras já têm algum tipo de vida política dentro do Grêmio. Alguns mais, outros menos. O Marcelo Marques, não. Mas ele tem esse grande desafio de conseguir lidar com as alianças e com os movimentos, de um cenário que é muito democrático, que tem 30 movimentos políticos, mas ao mesmo tempo, por esse pluripartidarismo, cria um desafio muito grande. Não só para manter a gestão de pé, mas justamente para que o clima, para que o ambiente seja um ambiente que possibilite o trabalho correr, se desenvolver. No futebol, no governo federal, se fala nos primeiros 100 dias, né? Os primeiros 100 dias de uma gestão. No campo empresarial são 90 dias. Num clube de futebol também não deixa de ter um período aí, né? De 90 a 100 dias para o início de uma gestão. Quando houver a eleição presidencial e o novo presidente ser eleito, ele vai ter a missão de mudar o clube em um curto espaço de tempo. E a gente está falando de um orçamento que é muito grande e que mexe com muita gente. Então o desafio do Marcelo e de qualquer outro presidente, mas hoje o cenário aponta para o Marcelo, é esse: lidar com a política do Grêmio, que eu mostrei para vocês. É importante, é relevante e tem sim uma divisão que mostra que ela hoje é democrática. A gente não tem nenhum grupo político aí com 80 conselheiros. E essas movimentações, o grupo que tem mais, o grupo que tem menos, isso é sazonal. Isso vem de fases. Ali atrás era um outro grupo político, com outro pensamento, com uma outra corrente, aí depois é outro. Isso também representa muito o momento do clube, o clube vencedor, o clube que está bem, ele está mais pacificado, o clube que está buscando reestruturar, ele tem outras diferenças, o clube quando varia para lá, varia para cá. Então, a representação política do clube de futebol no Brasil, ela é sim muito importante. E para ser conselheiro tem que ser sócio. E pode se candidatar. Tá bem? Eu espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio, talvez em alguns momentos eu possa ter sido rápido demais, mas tá aqui um breve manual prático da política do Grêmio, tá bom? Deixa o teu like aí, porque
conto muito com ele. Te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu comentário aqui embaixo sobre esse conteúdo. Tá bom? Um grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau.